Boa noite, professor. Queria que você fizesse uma análise geral do jogo, sobretudo do primeiro tempo, onde o Inter fez muitas jogadas de ataque pelo lado esquerdo, pelo lado direito do Ipiranga, ali pelas costas do Gedeilson. Queria que você falasse um pouco sobre esse posicionamento defensivo do Ipiranga, sobretudo no lado direito no primeiro tempo. Boa noite. Realmente não fizemos um primeiro tempo do nosso nível, na verdade o jogo todo. Eu acho que a gente ficou um pouquinho abaixo. Deixo muito claro que a responsabilidade maior por resultado é do treinador, é minha. Não acho que só foi pelo lado direito, acho que a gente teve dificuldades mesmo, acho que faltou um pouquinho de compactação. O momento de saltar para pressionar o adversário, em alguns momentos a gente se precipitou um pouquinho. A gente poderia ter guardado um pouquinho mais setor, fechar corredor central. Então a gente não conseguiu marcar o adversário. Tecnicamente com a bola também a gente sofreu um pouquinho, não tivemos os melhores dias. Então a gente sofreu. O segundo tempo, acho que foi um pouco menos o volume do Inter. E a gente criou uma outra oportunidade, mas também ficamos um pouco abaixo. A gente tem consciência disso, mas como eu falei, responsabilidade toda minha. A gente também teve uma sequência muito forte de jogos, viagens, o Inter, essa equipe descansou. Serve agora, nesse momento, tudo que a gente coloca serve de desculpa, mas realmente a nossa sequência foi difícil, principalmente de viagem. O Inter poupou bem a equipe deles nesse meio de semana. E além de tudo, a gente enfrentou uma equipe que é semifinalista da Libertadores, né, tirando o Maurício, que entrou de pé no lugar dele, o restante é a mesma equipe. Mas a gente, na minha visão, poderia sim ter feito um jogo um pouquinho mais competitivo. Mas agora é ajustar, organizar, mostrar para eles o que a gente errou, para a gente fazer um jogo novamente na nossa casa, um jogo que é confronto direto, um jogo decisivo para nós como Novo Hamburgo. E o negócio agora é virar a página e já pensar no Novo Hamburgo na nossa casa na próxima quarta-feira. Professor, o senhor fala da viagem, né? O Ipiranga sempre acaba pegando viagens desgastantes em função da localidade, Erechim até os outros locais. Isso é um ponto crucial com essa sequência de jogos que é o Campeonato Gaúcho, um jogo atrás do outro. E se me permite uma segunda, você diz na evolução da equipe, né, que hoje não foi um dia bom para o Ipiranga. Faltou o time ser um pouco mais agressivo no ataque, principalmente aqui no Beira-Rio? A questão não é só a viagem, né? A gente viajou até Bagé, é uma sequência. Nossa sequência a gente saberia que já ia ser difícil. A gente viajou até Bagé, a gente chegou na segunda de manhã e a gente jogou na quarta noite contra o Caxias, num campo extremamente pesado, desgastado, né? Desgastante. Enquanto o nosso adversário descansou, é mais um agravante, e aí a gente já joga no sábado. Então é uma coisa também que a gente já saberia. Então em questão dessa situação está tudo sob controle, a pontuação principalmente. Agora, a questão, assim, cara, de ofensividade, eu acho que o jogo se desenhou isso, a gente teve bastante dificuldade até para marcar o Inter, né? Eu acho que, primeiramente, você jogar contra o Inter no Beira-Rio, você tem que ter o equilíbrio defensivo, tem que estar muito bem ajustado, muito bem equilibrado, muito bem compactado. Principalmente, assim, o que eu visualizei, principalmente no primeiro tempo, nossos gatilhos de pressão, acho que a gente se precipitou um pouquinho, né? Em alguns momentos que a gente pressionou, principalmente no passe negativo, a gente conseguiu pressionar o Inter. Mas pressionar o adversário com uma bola em controle com domínio, cara, tu vai correr muito risco. Então foi isso que a gente tentou pontuar, principalmente no intervalo, que eu acho que a gente precipitou um pouquinho no saltar para pressionar. E quando você não consegue equilibrar defensivamente, também você perde força ofensiva, né? Então você não consegue criar também, porque o Inter ficou muito com a bola, teve muito espaço, infelizmente. Mas como eu falei, eu acho que agora é virar a página, eu acho que a nossa sequência era forte, a gente já sabia, agora descansar bem esse pessoal, nós temos 4 dias até o nosso próximo jogo e um confronto direto que é o Novo Hamburgo na quarta-feira para a gente fazer um grande jogo e buscar essa vitória. Testoni, tudo bem? Você falou um pouco desse equilíbrio defensivo, o que mais dava para o Ipiranga ter feito diferente para sair daqui com um resultado melhor do que esse? E teve alguma coisa no Inter, nesse Inter que está se moldando com algumas peças diferentes, até que te surpreendeu hoje? Não, eu já falei, eu acho que para a gente ter melhorado um pouquinho, pelo menos, ou equilibrado um pouquinho as ações, era essa questão da nossa pressão. Acho que a gente poderia ter ficado um pouquinho mais compactado. E como eu falei, né, os gatilhos, principalmente o passe negativo para trás, é um momento de saltar. Acho que a gente saltou em alguns momentos que a gente não era para saltar. Aí quando você solta errado, você abre espaço, aí uma equipe de qualidade. Igual do Internacional, que a gente sabia que apesar da primeira pergunta, que os corredores chegaram, mas ela por dentro ela é muito forte, né? Ela tem uma aproximação muito forte, com jogadores de qualidade.
Então isso acho que foi o ponto crucial para a gente pelo menos tentar ser mais equilibrado, mais ajustado, né? Defensivamente não ter sofrido tanto, porque como eu falei também, se a gente organiza e equilibra um pouquinho mais essa parte defensiva, a gente vai ter um pouquinho mais de transição, de oportunidade de transitar, de oportunidade de ser mais ofensivo também, porque uma coisa é consequência da outra, né? Então acho que isso aí que foi principalmente crucial no primeiro tempo. Professor, estamos recém na terceira rodada, né? Vamos ter 11 rodadas desse Campeonato Gaúcho na fase classificatória e o Ipiranga vai ter que lidar com esses deslocamentos e tal. E como o senhor vai lidar com o seu grupo para que não sofra o desgaste que sofreu hoje dentro de campo nas próximas rodadas também? Tem que haver um controle, né? Como eu falei, assim, hoje ainda, na minha visão, além da viagem, a equipe adversária descansou, né? Então ela teve uma semana de preparação, enquanto a gente chegamos uma segunda-feira numa viagem desgastante e ainda jogamos uma quarta-feira num campo extremamente pesado. Então isso, além da viagem, eu acho que isso foi o diferencial maior na tarde de hoje. Agora a gente já sabe, como tu falou, a gente tem a viagem mesmo, e a gente tem que estar adaptado para isso. E esperamos na sequência a gente principalmente fazer o nosso dever de casa, nosso dever em casa principalmente, para depois ir buscar ponto fora também. Professor, o senhor estava falando do Inter, né? E às vezes é natural, principalmente a dupla Grenal, que se reapresenta um pouco mais tarde, ainda não está tão bem entrosado nas primeiras rodadas em alguns momentos. E hoje, me pareceu, o Inter conseguiu ser um pouco diferente do que o normal, assim, ser mais intenso. Isso chegou a lhe surpreender? Você já esperava dessa forma? E uma outra é o Ipiranga, dentro da projeção de campeonato, né? Teve uma largada de calendário difícil. A projeção, o objetivo é buscar essa classificação entre os 4 primeiros? Primeiro sobre a situação de entrosamento. Eu acho que o Inter, a equipe é a base do ano passado. Então a questão de entrosamento não sofre, porque, como eu falei, a equipe jogou semifinal, só tira o Maurício Depena ali, é a mesma equipe. Então pode faltar um pouquinho de ritmo, mas hoje a gente viu que o Inter apresentou um volume muito grande, com muita velocidade em troca de passes, né, bem distribuído, corredores. Então hoje eu acho que o Inter também fez uma excelente partida, na minha visão, né? Agora a sequência nossa é sempre complicada, mas a gente tem um objetivo sim de pontuar e chegar entre os 4. Claro que a gente queria vir aqui no Beira-Rio e pontuar também, mas a nossa competição também tem outra situação, né? Como eu falei, o jogo do Novo Hamburgo já é um jogo mais de confronto direto, com uma vaga, buscar essa vaga entre os 4, porque eu acho que é muito importante, né? Até para trazer a decisão para casa. E o que eu coloquei para meus atletas, a gente não pode fazer terra arrasada numa derrota dessa. Eu acho que a gente tem que manter o equilíbrio, a convicção no trabalho. Eu sei que a minha equipe é uma equipe competitiva, a gente fez um jogo quarta-feira em casa muito forte, um jogo onde a gente teve um desempenho muito bom. E é isso que a gente vai procurar, levantar o ânimo desse grupo, organizar, ajustar o que tem que ajustar, potencializar o que está se fazendo de positivo também, para a gente fazer um grande jogo na quarta-feira e voltar a vencer e entrar de novo nesse G4 que será importante. Professor Gerson, para a gente finalizar a situação do goleiro Edson, que não viajou aqui para Porto Alegre, acabou optando pelo goleiro Marcos hoje, a situação do goleiro. Não, o Edson teve uma lesão de grau 2, né? Infelizmente, já no jogo diante do Caxias. Já na verdade no jogo do Guarani de Bagé ele sentiu um pouco, ele jogou mais ou menos um sacrifício contra o Caxias, ele teve a lesão, vai ficar afastado por algum tempo ainda, isso aí o departamento médico que vai conduzir, né? Mas ele teve uma lesão de grau 2 e estava impossibilitado de atuar hoje. Coletivo encerrado. Obrigado. Obrigado, professor. Boa viagem.